Ele está à frente da entidade que representa o setor produtivo de Vila Velha. O Histórias Empresariais recebe Éder Lenk, presidente da Acevila, que vai falar um pouquinho aqui sobre os planos aí para a entidade, não é isso, Éder? Bem-vindo. Exatamente. Obrigado aí pelo convite. Estamos com um novo desafio aí, né, assumindo essa presidência para levar o município de Vila Velha cada vez mais longe, junto com o empresariado. Perfeito. Bom, vou começar fazendo uma pergunta aqui relacionada ao poder do associativismo, né? Essa palavra aí que, né, tem uma certa pompa, mas que no fim das contas representa simplesmente a união, né, de empresários. Como isso faz a diferença no dia a dia do setor produtivo? Uma ótima pergunta, e você já disse a palavra-chave, é a união, né? Quando a gente tem uma entidade que consegue reunir as empresas, isso facilita o trâmite para que a gente, por exemplo, priorize pautas, né, veja dores comuns dos empresários e leve ao setor público para a gente construir um caminho que seja interessante, tanto para o setor público como para a sociedade como um todo. Uhum. Então, o associativismo trabalha muito isso. É a coletividade, a participação de todos para chegar num resultado de sucesso para todos. Não basta ser concorrente, né? Concorrente é só no mundo ali dos negócios, né? Na hora de dialogar, de buscar soluções para os problemas, tem que ter a união. Exatamente. A concorrência ela existe naturalmente, né? Mas quando a gente fala numa visão mais ampla de município, estado, país, existem dores que são comuns. Dores que, se resolvidas, contribuem para todos. Então, o associativismo é justamente para identificar o que é dor comum, de onde a gente pensa, por exemplo, aquele município para o dia de amanhã que faça sentido para todos. Então, sim, existe concorrência, mas acima dela existe primeiro o amanhã daquele município, daquele local. Bom, o Éder, que é diretor executivo do Sicoob Cooper+, está há cerca de um mês, é isso, à frente da Acevila? Da Acevila eu assumi no mês passado, no dia 5 de maio, e tomo esse desafio. Ainda está se inteirando, né, sobre a situação, mas inevitável perguntar. Estava falando das dores, né, do empresariado. Qual é a maior dor hoje? Eu diria que hoje a gente tem uma dor, talvez a mais latente, é a falta de mão de obra. Mão de obra, né? A gente tem aí um público grande de demanda de mão de obra qualificada, mas a oferta é pequena. Muitas vezes a gente até uma certa oferta, mas que não tem a qualificação necessária que o empresariado precisa. Então, parece até um paradoxo, né? A gente está falando de um país que muita gente precisa de emprego, por outro lado, a gente tem o empresariado reclamando que não consegue mão de obra. Esse é um desafio, essa é uma dor comum que a gente ouve, assim, praticamente de todo empresário. Isso que eu percebo, né? Que às vezes tem algumas pessoas que estão procurando emprego, procurando uma posição e não conseguem, mesmo com esse cenário de demanda muito forte. A Acevila tem algum plano em desenvolvimento para sanar essa situação, para aproximar a oportunidade de quem está procurando por ela? Sim, a gente pensa, enquanto entidade, reunir parceiros, por exemplo, né, que possam, de alguma forma, desenvolver a mão de obra para que a gente consiga ajudar o empresariado a preencher a vaga que ele está ofertando. Então, por exemplo, a gente tem como parceiro o CAA, que está mais na fase inicial de estágio, e temos também o próprio Sebrae como parceiro para desenvolver o empresário, para, às vezes, melhorar a gestão dele, para que a gente consiga, né, atender tanto o consumidor, como também está precisando, né, buscando esse emprego. A gente tem aí a escassez de profissionais como o maior problema, que supera, por exemplo, a taxa de juros muito alta, na visão do senhor? Exatamente. A taxa de juros ele é um problema, porque você tem uma taxa de juros, né, em 14%, como a gente tem no Brasil atualmente, dificilmente o empresário, se ele não tiver uma gestão muito eficiente de recursos, e o recurso humano é um dos principais custos, ele tem dificuldade de desenvolver o negócio dele. Então, ele precisa ter, ao mesmo tempo, uma gestão muito enxuta, ser muito eficiente para que ele consiga, né, desenvolver. Então, realmente, hoje a taxa de juros também é um grande problema que a gente tem, não só aqui no estado, em Vila Velha, mas como no Brasil inteiro. A gente vê algumas empresas até relatando que tem dificuldade até de funcionar
porque precisa de capital de giro, precisa se capitalizar, e os juros castigam muito, né? Por isso que a pergunta, que é surpreendente que a falta de gente para trabalhar seja pior do que isso. Exatamente. Concluindo a questão dos juros, né, o crédito é o grande propulsor do desenvolvimento de qualquer local. Então, quando você tem uma taxa de juros muito alta, né, você tem dificuldade, né, mais uma vez, de desenvolver seu negócio. E, de fato, hoje, impressionante que a mão de obra acaba sendo até relatado maior do que a taxa de juros. Porque hoje a gente tem grande dificuldade de preencher as vagas com profissionais qualificados que as empresas estão procurando. A gente está falando aqui de mão de obra, né? E Vila Velha ficou conhecida no passado como cidade dormitório, né? Que era a cidade onde moravam os profissionais, mas que não necessariamente trabalhavam por lá. Então, presume-se, né, ouvindo isso, que Vila Velha tem uma oferta melhor, mais promissora, maior do que as outras cidades. Mas ela já não é mais a cidade dormitório. Esse slogan ele está sendo trabalhado, né, principalmente pelo prefeito atual, e de fato ele está deixando de ser uma cidade dormitório. Acho que tem alguns números importantes que podem favorecer isso. Hoje a cidade de Vila Velha tem mais de praticamente 90 mil empresas ativas. Interessante que 30% dessas empresas, em torno de 28 mil, foram abertas de 2021 para cá. Nossa. Então, demonstra o quanto Vila Velha está crescendo. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Importante destacar também que desse número, 65% dessas empresas são do ramo de serviços. Uhum. Então, é o ramo que hoje vem se destacando mais em Vila Velha. Indústria, a gente tem um número em torno aí de 20%. Uhum. Serviços de toda sorte de serviços. Exatamente. Assim. Aí do setor imobiliário, né, que é desde muito o comum. corretor até o salão de beleza, Exatamente. manicure. Exatamente. Todas essas demandas de serviço. Isso aí. E a cidade de Vila Velha, ela se notabiliza muito, por exemplo, por alguns polos comerciais, como o Polo da Glória, né, que hoje o comércio, né, presencial vive um desafio enorme com o advento do e-commerce. Perfeito. Como que o senhor vê isso? Bom, esse é um desafio grande, né? Desde a pandemia, principalmente, que fortaleceu muito o e-commerce. Vamos pegar o Polo da Glória. A gente conhece o Polo da Glória como aquele local onde muitos iam, né, fazer suas compras, um volume grande de pessoas circulando, que hoje já não é o mesmo. Né? Com o advindo aí das plataformas conhecidas aí, de e-commerce, então o processo acaba sendo muito mais digital do que presencial hoje. Então é um desafio, mas elas também estão caminhando para esse mundo digital, justamente usando as plataformas existentes. Não se cria uma nova para cada comércio, eles entram nas plataformas existentes, só que o que às vezes também afeta a margem, porque essas plataformas, né, obviamente, também procuram a sua rentabilidade. A gente estava conversando antes aqui que chega a 70%. Exatamente. É isso mesmo? Esse numerão todo, você abre mão de 70% ali da sua renda para participar de uma plataforma. Exatamente. Tem plataformas, né, temos várias aí no Brasil, mas chegam até cobrar 70% sobre a venda do produto. Por um lado, você alcança o país inteiro, por outro lado, principalmente, né, nas fases iniciais, onde seu produto talvez não é tão conhecido, sua empresa, a plataforma acaba, né, absorvendo boa parte da sua margem. Mas, à medida que você também cresce, você tem a oportunidade de, né, fazer vendas num volume muito maior do que você faria se tivesse só naquele local físico. Você consegue abraçar, né, o país inteiro, mas, obviamente, você também tem que investir, mais uma vez, numa gestão eficiente para conseguir alcançar essa escala. A gente já leu muito aqui, já ouviu muito falar de um termo, né, um neologismo que é o physital. Né? Exatamente. É o físico com digital ali agregado. Essa é a única saída. Aquele empreendedor que ele quer continuar trabalhando ali só presencial, ele tem chance de sucesso, ele precisa abrir a cabeça. Olha, eu diria que é um desafio continuar apenas no físico, né? A gente vem de gerações diferentes de pessoas, né? A geração mais jovem, ela é mais propensa a buscar, né, consumir através das plataformas, por exemplo. Então, a não ser que seja um produto muito específico, por exemplo, na área de alimentação, o físico talvez faça até sentido, né? Você pode ter uma experiência de tomar um café de forma diferente, comer um bolo, fazer um uma prato. Foto ali, instagramável, né? Talvez para alguns setores isso ainda funcione, mas
grande parte eu acredito que precisa, né, viver nesses dois mundos, tanto no físico como no digital. Tem, então, essa percepção de que os jovens, né, essa população mais jovem, consumidora ali da geração nova, tem um pouquinho de dificuldade de sair de casa para ir fazer compra. Perfeito. É até curioso, eu vi uma pesquisa recente, não daqui do Brasil, mas dos Estados Unidos, que existe até uma preocupação nos Estados Unidos, porque como os jovens não saem mais tanto na rua para fazer suas aquisições, compras, ficam lá, né, dentro das suas residências, várias lojas que existiam na calçada estão com dificuldade de sobreviver, porque se você não tem mais movimentação na calçada, alguém passando em frente à sua loja, você não vende. Então, até esse tipo de preocupação já existe pelo mundo. Olha, como é que eu faço as pessoas circularem mais, né? Por isso que a necessidade de realmente ter o físico, mas também existir no digital. Esse pensamento circular mais tem até acho que tem relação com o desenvolvimento urbano das cidades, por exemplo. Vila Velha é uma cidade que tem várias regiões com um certo adensamento de pessoas que circulam ali, né? Tem ali tem a região de restaurante ali, eu esqueci o nome, que eu sou de Vitória, da Vitória da Gema, mas eu esqueci ali perto ali do Caranguejo da Assis. Então, Praia ali, da Costa, ali, Itapuã, Itaparica, que são regiões onde se concentra, né? Tem a maior densidade, tá? Onde as pessoas se concentram mais, até pelo calçadão ali, pela praia, então onde a gente tem uma maior circulação de pessoas, mas mais com o lazer, obviamente, né, no dia a dia, e também onde talvez se concentram a maioria dos restaurantes, né, também para você sair à noite e tal, para um barzinho, é onde a gente tem a maior concentração. Isso aí. E a cidade está crescendo muito para a região sul. Perfeito. Né? Tem alguns empreendimentos imobiliários novos ali, né? Tem a região do Jockey, tem a região ali mais para o sul mesmo, tem um plano de desenvolvimento industrial. Como que é esse olhar voltado para o sul da cidade? Hoje esse é o desafio, né, do setor público, crescer mais a região sul, é onde a gente tem espaço para crescimento, né? Inclusive está saindo um novo bairro lá, Costa Nova, que é ali no Boulevard, onde estão também a maioria dos lançamentos imobiliários, por exemplo, é na região sul. Então, é onde também o prefeito quer levar, né, novas empresas para gerar emprego e renda, para continuar crescendo, né, conectando aí com o Barra de Ucu e seguindo adiante. Excelente. Tem um crescimento enorme ali em Vila Velha. Eu vou emendar aqui uma pergunta que está atrelada ao assunto anterior. Os jovens têm saído menos de casa, né? E a gente tem esse cenário de mão de obra, né? De escassez de mão de obra. Dentro desse contexto, a gente pode dizer que o jovem está cada vez mais querendo trabalhar em home office? Qual é a relação do empresariado com isso, na sua visão? Eu acho que a gente vive uma geração que quer viver de experiências, né? Então, seja no trabalho e seja no lazer. E, de fato, me parece que, né, pelo que as pesquisas falam, ele não gosta de uma rotina de CLT de 8 às 18 horas, como a gente viveu em outras épocas. Ele quer ter liberdade, às vezes, com horário, com fluxos, e dentro desse encaixar a vida que ele vive. Uhum. Então, me parece que ele procura muito mais um trabalho onde ele não tem um horário fixo, mas ele consegue desenvolver o trabalho dele, a habilidade dele, sem uma grade muito rígida de horário que ele possa viver. Tanto é que, né, os meios aí de transporte, as plataformas de transporte, muitas pessoas estão indo para essas oportunidades de trabalho, ou plataformas. Trabalhar por aplicativo. Trabalhar por aplicativo, porque ele tem flexibilidade de horário, né? Então, ele faz o horário dele, tem o descanso de horário dele, se ele quiser esticar até mais tarde, ele consegue, se ele quiser começar mais cedo, ele pode, mas se ele também quiser, determinado dia, começar mais tarde, ele também pode fazer essa conciliação. Então, esse eu acho que é um ponto que o mundo está se transformando. Uhum. E a gente tem aí em discussão no Congresso, né, o fim da escala 6x1, que, de certa forma, desagrada um pouco o empresariado, porque acredita-se que não houve o debate necessário. Acredita que o simples fim da escala 6x1 pode melhorar a oferta de mão de obra ou não é o suficiente? Olha, eu acho que está meio precoce para a gente, né, fazer qualquer análise, mas
Acredito que é um tema extremamente sensível, porque ele envolve, querendo ou não, aumento de custo para alguns setores que, né, ficam abertos em horários, né, maiores. Então, você vai ter menos funcionários à disposição, né, e vai ter que colocar outros no lugar, porque o seu comércio precisa ficar aberto. Uma loja de material de construção dia de sábado, uma farmácia. Possivelmente ele não vai fechar, ele vai continuar fazendo a mesma escala de horas, então a tendência é até que ele aumente o custo dele para que ele continue aberto. Pode ser que aumente a oferta de mão de obra? Sim, porque eu acredito que vários dos que trabalham, por exemplo, hoje dia de sábado, ele não vai simplesmente folgar no sábado. É possível que ele busque um outro trabalho, uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda, já que ele tem oportunidade de horas vagas. Eu acredito que esse é um caminho que vai acontecer. Agora, dizer o quanto isso vai aumentar a oferta de mão de obra, eu acho que a gente ainda tem, como você disse, um assunto que foi pouco debatido, pouco analisado, com poucos dados. Eu acho que ele merece ser ele precisa ser aprofundado muito mais para ver se esse, de fato, é o melhor caminho. Nem todo mundo, então, vai querer aproveitar a folga. Algumas pessoas vão reforçar o caixa. Acredito que muitos vão aproveitar esse momento, até porque a gente está vendo aí na mídia que 82% das famílias está endividada. É verdade. Esse é um ponto aí... Ponto crítico que o país vive. Então, para você, né, para a família que está endividado, acredito que ele não vai ficar, né, grande parte não vai simplesmente ficar vago, né, ou ficar sem trabalhar naquele momento das horas que ele não vai mais trabalhar em determinada empresa. Acredito que ele vai buscar, sim, uma segunda fonte de renda. Você acredita que esse endividamento das famílias tem relação maior com o quadro que nós vivemos hoje, ou uma construção que vem desde ali da época da pandemia? Teve inflação forte, né, que a renda não cresceu junto com a inflação durante muito tempo. Eu acho assim. Acredita que seja isso ou o quadro atual? Eu acho que isso é uma consequência de anos, né, de políticas econômicas que às vezes, né, deveriam ter sido mais debatidas, mais analisadas, porque se ofertou sempre muito crédito, por exemplo, no mercado, não que as instituições financeiras tenham culpa, mas isso também levou, né, ao endividamento, né, o nível de renda do cidadão não aumentou tanto, e o país também não é um país em que investe muito em tecnologia, infraestrutura. Então, educação acho que também é um problema sério que a gente vive no nosso país. Então, infelizmente, muitas mãos de obras às vezes vêm até de fora porque a gente não tem, né, qualificação aqui. O tal do cartão de crédito é um problema sério, né? Hoje, rapidamente, se você ir no celular, né, abrir conta em algumas instituições digitais, rapidamente você tem 5 ou 10 cartões na sua mão 20. E cada um te oferecendo seu limite. Exatamente. E aí, a questão de endividamento também, voltando ao tema educação, a gente não tem uma educação financeira de qualidade aqui no país. Né? A gente entra na escola, sai lá, né, depois dos 20 anos, mas a gente ouviu muito pouco sobre educação financeira. Muito pouco. Ele não faz parte da grade curricular, né, de forma contínua na vida do brasileiro, que eu acho que é uma pena. Eu vejo as pessoas comprando no cartão de crédito a compra de alimento. Exatamente. Se você compra alimento no cartão de crédito, tudo bem. Se você não tem saída, né, fazer o quê? Mas quando você começa a fazer compra no cartão, uma hora a bomba vai estourar. Né? Exatamente. Você está comprando o seu item básico, né, da sua sobrevivência no dia a dia e de fato. E aí, com isso ainda você vai ter os lazeres, né, nos finais de semana, principalmente, ou nas noites. E, mais uma vez, como você não tem uma educação financeira para acompanhar seu orçamento, ele toma só o susto quando ele recebe a fatura. Sim, as faturas. As faturas, bem lembrado. Nem sempre, acho que na maioria das vezes, ele não tem nem noção de quanto ele está acumulando durante o dia, durante a semana ou durante o mês. O susto vem no fechamento das faturas. Verdade. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a rotina da Acevilla, né? A gente presencia aí o evento Café Empresarial, né, que é um evento muito bacana, que sempre traz um debate muito interessante. Como que é aí a preparação do Café Empresarial? Queria que falasse um pouquinho sobre as próximas edições, já tem planos. Bom, o Café Empresarial é um evento que a Acevilla já faz há alguns anos, né? Justamente o momento onde a gente quer levar mais informação, né, para o cidadão ali da Canela Verde, né, que mora em Vila Velha,
A gente tem feito em torno de 6 eventos por ano, então a cada bimestre a gente tem um evento, e a gente leva temas que fazem sentido, né, para o desenvolvimento de Vila Velha. Então, para que as pessoas, empresas saibam do que está acontecendo, né? E o que a gente tem previsto para esse ano? Por exemplo, reforma tributária é um tema que a gente vai discutir. Estamos, né, num ano já aí de teste da nova reforma tributária, que vai ser implantada aí em 2027. Então, por exemplo, esse já é um tema que a gente vai discutir. E também, que a gente falou que hoje é mão de obra. Estamos trazendo um parceiro para falar um pouco, né, do que pode ser feito para, de repente, conseguir melhorar seu processo de contratação, reter funcionários, né, que estão dentro de casa. Então, também vai ser um tema discutido ainda esse ano. Reter funcionário tem a ver agora, então, com, como a gente estava conversando, com flexibilidade? Você acredita que essa é uma palavra boa? Ou que ainda tem que desvendar o problema? Eu acho que sim, também faz parte, é uma variável importante, mas acho que hoje também as pessoas se preocupam com o propósito da empresa. Qual o propósito da empresa que eu estou trabalhando? O quanto ela se preocupa, né, com a qualidade de vida dos funcionários, de saúde, com quanto ela se preocupa em desenvolver o local onde ela atua, quanto ela se preocupa com o meio ambiente. Eu acho que é uma série de fatores, principalmente jovem, a gente já viu pesquisas disso, que ele se preocupa com qual o propósito da empresa que eu estou trabalhando. Quer vestir a camisa, né? Exatamente. Eu quero vestir a camisa para essa empresa que faz o bem para o meio ambiente, que está preocupada em desenvolver a mim profissionalmente, mas também a comunidade onde ela atua. Então, acho que é um conjunto de fatores. Não adianta vir o contra-cheque gordo no fim do mês se você não trabalha com orgulho do que você está fazendo. Se você não veste a camisa, possivelmente sua performance vai ser muito aquém do que poderia ser. Então, acho que quando você veste a camisa, né, a gente consegue ter uma performance muito melhor. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o Cicobi, né? Cicobi Cooper Mais, que é uma das... Fala um pouquinho mais. Cicobi Cooper Mais é uma das 6 cooperativas que a gente tem no Espírito Santo, né? Nós somos 6 cooperativas. Cicobi, que é um sistema bem robusto aqui, né? Uma cooperativa onde, ao mesmo tempo, você é dono e cliente. Então, você associa, você faz parte da instituição, você usufrui de um portfólio completo de produtos, como qualquer outra instituição financeira, com uma qualidade de atendimento, você sendo dono, e com preço mais justo. E ainda participa da sobra no final do ano, o que nada mais é que as empresas chamam de lucro. As sobras que a cooperativa dá, a gente volta ela proporcionalmente o que cada um contribuiu, né, para o associado. No Espírito Santo, nós já somos... são 6 cooperativas. As 6 cooperativas juntas já têm mais de 1 milhão de associados. Então, a gente tem mais de 1 milhão, a gente comemorou recentemente. Isso. E ano passado tivemos um resultado superior a 1 bilhão e 600 milhões. Uau! E desse valor, mais de 700 milhões foram devolvidos aos associados, proporcional que cada um contribuiu para aquele resultado da cooperativa. E o Cicobi é um formador de líderes, né? Não só o Éder, mas... Também o Alexandro, o Nailson, né? Hoje a gente tem nomes aí participando de várias entidades. Nailson participou, né, como presidente muito tempo do Espírito Santo em Ação. Temos o colega Alexandro, também está no IBEF hoje. Temos a Michele Calmon, que está mais na região do Norte, também participando de uma associação. A gente tenta contribuir com essa experiência que a gente traz do cooperativismo também para o associativismo, né, que é bem próximo, e para entidades também que, né, estão aí fazendo o desenvolvimento das regiões e do Estado. Vou fazer uma pergunta aqui que tem a ver com o Cicobi e com a AC Vila. Queria falar um pouquinho sobre como o crédito transforma vidas do empreendedor, um cara que está ali, que tem uma ideia, mas não tem o capital. E como que ele consegue ter acesso ao crédito? Perfeito, ótima pergunta. Como eu disse, o crédito é o grande propulsor de desenvolvimento. Obviamente, o crédito, né, com preço justo na sua taxa de juros, né, e adequado para ele que ele precisa. Muitas vezes você tem uma ideia, né, ou sua empresa quer fazer um investimento, e justamente é onde o Cicobi consegue te oferecer uma condição normalmente melhor que qualquer instituição financeira para viabilizar aquela sua ideia, para que você realmente tenha sucesso. Né? Então, te oferecer uma carência adequada, te oferecer um prazo adequado e um preço justo, né, para que você invista naquela ideia, ela, né, gere renda suficiente para que você depois tenha condições de suprir
aquele empréstimo que você fez e continuar desenvolvendo e gerando emprego e renda, né? Para o Estado, para o país, na sua empresa. Eu tenho 2 perguntas aqui relacionadas ao empreendedor. A primeira é a seguinte: o empreendedor é aquela pessoa que tem uma ideia de negócio. Vale mais a pena você acreditar naquilo que você gosta, naquilo que você ama, naquilo que é, de repente, um hobby seu, ou é melhor fazer uma pesquisa de mercado para identificar qual é o produto ou serviço necessário? Eu acho que tudo precisa passar por análise, por estudo, por dados, porque nem sempre a ideia, o meu sonho, ela é viável, né? Então, sim, precisa passar por pesquisa, precisa ver se tem demanda no mercado para aquele produto, para aquela ideia que você está desenvolvendo, aquele serviço, por exemplo. Porque pode ser uma dor que você tem, você e mais alguns amigos, mas não é algo que se escala e que você consegue viabilizar uma empresa. Então, eu diria assim, que cada ideia, cada sonho, ele pode sim, ele deve ser realizado desde que os números mostrem que ela é viável. Porque senão um sonho pode virar um pesadelo, concorda? Isso aí, você tem que saber o que as pessoas querem e agregar aí a sua própria experiência. Não adianta você ser apaixonado por areia e vender areia no deserto. Exatamente. Isso não funciona. E a segunda pergunta é, para o empreendedor que não está associado aí à Sevilla, queria que você falasse aqui quais são as vantagens e como fazer para se associar. Olha, acho que a grande vantagem, voltando ao conceito de uma associação, é você realmente enxergar ali não como uma oportunidade individual, mas como uma oportunidade coletiva de desenvolver um município. Então, né, quando você faz ali parte, você realmente tem, obviamente, a oportunidade de fazer o networking em outras empresas, outras pessoas que estão associadas, mas muito mais do que isso, é você poder contribuir para o desenvolvimento do município, por exemplo, no caso da Sevilla de Vila Velha. Você realmente poder pautar ali assuntos, participar de fóruns, onde, às vezes, o seu conhecimento faça toda a diferença para a gente pautar junto com o setor público e desenvolver determinado setor, determinado serviço ou produto. Então, acho que a gente tem que ter a visão, quando a gente fala de Sevilla, associação, olha, uma contribuição coletiva, né? Muito mais do que olhar o individual, é de fato olhar um coletivo para o amanhã do município. Para se associar é bem simples, temos nosso site, asevilla.org.br, e ali você já tem um WhatsApp, rapidamente por WhatsApp você consegue fazer todo o processo. Ótimo, agora eu vou abrir espaço aqui para o Éder Lenk, pessoa física, né? Para ele falar aí sobre carreira, trajetória, hobby, passatempo, esporte, música. Fique à vontade. Família, fique à vontade. Obrigado. Olha, o Éder Lenk, ele veio do interior do estado, de Santa Maria de Itibá. Fala pomerano? Fala pomerano. Porque lá a gente cresce aprendendo primeiro o pomerano e aprende o português na escola. Tive experiência de andar pela rua e ver crianças falando pomerano, não conversando em português. Exatamente. Muito curioso isso. Então, cresci falando pomerano, falo hoje até com meus pais. É até estranho se eu chegar para os meus pais falar português, eu não consigo, né? Eu falo sempre o pomerano. Comecei minha carreira lá em Santa Maria mesmo, também no Cicobi, né? Então, trabalhei lá por 10 anos. Depois, tive a oportunidade de vir trabalhar na central do Cicobi aqui na Grande Vitória. É onde comecei a me desenvolver, né? Então, fui avançando na carreira e hoje eu sou diretor executivo da cooperativa onde eu tive meu primeiro estágio lá em Santa Maria. Então, de estagiário? De estagiário, diretor executivo, então é uma carreira bem bacana. Naveguei em alguns CNPJs diferentes dentro do Cicobi, saí da cooperativa, fui para a central, mas sempre dentro do ambiente Cicobi. Mas hoje eu estou na mesma cooperativa onde eu comecei como estagiário, é também onde eu sou diretor executivo. E sua formação? Eu sou formado em administração, também sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, um dos hobbies que eu já falarei aqui é a tecnologia. Sou um entusiasta aí, sempre muito conectado à tecnologia. Gosto ainda, nas noites e final de semana, sentar e programar, desenvolver algo. Que hoje em dia, com o mundo de IA, se tornou ainda mais produtivo, mais interessante. Então, gosto sim de desenvolver solução. Não por desenvolver código, mas de olhar um problema e falar assim, poxa, como é que esse problema pode ser resolvido de forma, usando a tecnologia mais fácil e escalável? Então, esse é um hobby
que eu curto bastante. Inevitável sair um pouquinho aqui da pessoa física e voltar para o presidente da Sevilla, porque a inteligência artificial é um assunto irresistível. Exatamente. Né? Afinal de contas, nessa semana o Jeff Bezos disse que a inteligência artificial não vai acabar com empregos, pelo contrário, vai aumentar ainda mais a escassez de profissionais. Mas as empresas de tecnologia estão demitindo e cortando até não poder mais. Você acha que o que o Jeff Bezos falou é puro marketing ou que realmente faz sentido? Olha, a gente vê toda semana uma notícia diferente da IA, né, nas mídias. Eu acredito que ele potencializa muito o ser humano. Eu acho que ele não vem para substituir, ele vem para potencializar. Né? Então, se você minimamente lá, né, desenvolver uma ideia e usar a IA, ele consegue acelerar um processo, por exemplo, consegue te contribuir muito. Agora, se você também usar ele sem alguma organização, estrutura, não saber pedir o que você quer, talvez você gaste mais tempo conversando com o IA do que já executando um serviço que você tem que executar. Com certeza. Então, assim, eu acho que a gente tem um campo muito grande da IA pela frente. Acredito que ela vai ajudar muito o mundo como um todo, principalmente na área de educação, na área de saúde. Eu acredito que a gente vai ter grandes avanços para resolver questões que a gente não conseguiu resolver. Por outro lado, a gente não sabe exatamente ainda o custo desse, né, o tamanho dessa conta dessa IA. Né? Hoje ela está muito acessível, mas a gente sabe que ela está sendo muito subsidiada por essas grandes empresas, né, Anthropic, OpenAI. Mas se essa conta lá na frente continua acessível para todos, eu diria que é uma grande incógnita. Será que só grandes empresas vão ter novamente acesso a isso? Ou será que realmente vai ser oportunidade para todos? Hoje é para todos. Se continuar assim, isso também oferece grande probabilidade de um pequeno empreendedor escalar seu negócio que antes ele não conseguiria, porque às vezes ele precisava de uma equipe inteira de marketing, de tecnologia, que hoje a IA do lado dele lá pode fazer ele desenvolver, né, rapidamente. Existe uma espécie de entendimento dentro do empresariado que a IA ela oferece muitas possibilidades, mas, por exemplo, vamos supor, né, você fazer a substituição de um trabalho por uma IA. Pode sair mais caro e pode sair ineficaz. Exatamente. Né? Esse é um grande... Eu diria que antes de usar a IA, conheça seu problema. Porque muitas vezes a gente começa a investir em determinado setor, determinado serviço, porque ele virou um boom na mídia, como é a IA. Mas será que seu negócio precisa realmente de IA? Será que a dor que você quer resolver na sua empresa precisa de IA? Ou precisa simplesmente ser revisitado e talvez, né, até eliminado da sua empresa ou ser feito e realizado de uma forma diferente? Eu tenho dito o seguinte, talvez o seu problema não precise de uma IA, talvez precise apenas de uma planilha de Excel bem estruturada, né, que você consegue rapidamente ir lá em alguns segundos, minutos, ter a gestão que você precisa. Então, é importante que se olhe o problema antes de achar que a IA é uma solução. Será que é? Não sei. Talvez é um processo que você precisa mudar, uma pessoa que você precisa mudar de função, o fluxo ser feito de forma diferente. IA, ela é uma possibilidade, mas não quer dizer que ela vai ser sempre a solução do seu problema. Então, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Isso aí, muito bom. Falando aqui, né, sobre inteligência artificial, sobre o trabalho à frente da associação, que marca você pretende deixar, se é que pretende deixar uma marca aí à frente da Sevilla? Olha, eu quando cheguei, desde o início, eu disse o seguinte, eu quero deixar a Sevilla 100% digital. Né? Ainda que seja uma associação, tal, mas eu acho que também colabora para que as pessoas tenham acesso mais rápido, vejam de forma ainda mais transparente como funciona uma associação, e isso facilita também, acho que a comunicação com os associados, mantenedores, né? Então, quero sair de lá com uma Sevilla 100% digital, assim como é um objetivo, às vezes, de empresa, digitalizar seu processo, eu estou com esse desafio lá na Sevilla. Como alguém que tem a tecnologia como hobby, Exatamente. É algo... prazeroso. É algo prazeroso, né?
Agora vamos falar de hobby de verdade, poxa. Sei. Vamos lá. O que gosta de fazer nas horas vagas, além de operar aí com programação? Eu sempre gostei muito de estudar, né? E também gosto de viajar, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes. Né? A gente vive um mundo hoje que isso se tornou mais acessível, não é? Então, fazer uma viagem hoje, se você se planejar direitinho, com tempo, né? Você consegue aí ter oportunidade de conhecer muita coisa no mundo interessante. Então, gosto de viajar, finais de semana também, aproveitar o próprio Espírito Santo, que é lindo, né? A gente tem Santa Teresa, Pedra Azul aqui, com ótimas oportunidades. Também temos toda a região da praia. Então, eu diria que estudar, programar, ler, viajar, estar ali com o momento com a família, também trazendo equilíbrio, são questões que me agradam muito. Alguma viagem inesquecível? Olha, como eu sou de tecnologia, eu já tive a oportunidade de ir no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, assim, é impressionante assim, o que a gente vê lá. Conhecer de perto aquilo que está na nossa mão hoje, empresas gigantes que operam no mundo todo. Então, foi uma experiência, de fato, inesquecível. Estar presente dentro, eu tive a oportunidade de estar dentro do Facebook, da Meta, né? Tive a oportunidade de estar dentro do Google, dentro do Netflix. Foi um turismo profissional ou você foi por conta própria? Assim, não, foi um turismo que a gente juntou uma série de colegas de tecnologia e fomos para lá, alugamos uma van, né? Mas tínhamos visita agendada por uma empresa e aí a gente foi, né, conhecendo essas empresas e conversando, não só visitando as empresas, mas conversando com as equipes que estão lá desenvolvendo, né, as plataformas que a gente usa no dia a dia. Oh, que barato. Realmente é uma viagem que chama atenção. E para deixar ela inesquecível, a gente teve a oportunidade, a gente fez escala no Panamá, de encontrar o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, né? Então, estivemos com ele no aeroporto, ele bateu papo com a gente, tirou foto com a gente. Aquele aeroporto do Panamá? Exatamente. Foi uma situação inesperada. Inesperada. Aquele aeroporto enorme, exatamente. Né, da cidade de Panamá. Porque ele estava pegando o mesmo voo para a Califórnia que nós. Então, a gente estava na mesma sala, tal, ele bateu papo com a gente. Foi muito interessante, porque quando a gente chegou lá no Vale do Silício, a gente visitou o Museu da Tecnologia, da Informática, e viu lá o Apple I, o Apple II, com a assinatura do E logo depois conseguiu esse encontro aí. Exatamente. Muito legal. Família, fala um pouquinho. Hoje eu sou casado com a Marina, 14 anos de casamento, tenho uma filha chamada Carol, que tem 16 anos, fazendo 16 anos, e tenho também um filho de 5 anos, né, chamado Eduardo. Estamos aí todo mundo curtindo. É o caçula que estão aí curtindo agora a Copa do Mundo. Principalmente o caçula pela primeira vez, curtindo a Copa do Mundo e gostando bastante. Mas a Carol não está de férias, está estudando. Não, está estudando. Os dois estão estudando e, inclusive, estudando bastante, que a Carol está no ensino médio, segundo ano. E tá... Já sabe o que ela já decidiu o que vai fazer? Já fala muito em medicina, né, na área de saúde, então acredito que vai navegar nessa área. Isso aí, tá certo. Éder, vou deixar aberto aqui o final agora da entrevista, pra você falar, mandar um recado para o empresariado, falar o que quiser, espaço aberto. Olha só, eu acho que a gente vive um mundo que cada vez mais o coletivo faz diferença. Então, se a gente conseguir caminhar onde as pessoas se aproximam mais, têm mais relações e começam a desenvolver, né, dores comuns para achar uma solução comum, acho que é um caminho bem interessante. Eu vivo há mais de 25 anos no cooperativismo, é um modelo para mim que realmente é onde todos ganham, né? Onde o coletivo consegue trabalhar junto para criar soluções, para desenvolver cada pessoa, desenvolver cada família, desenvolver a cidade, o estado, o país, por que não o mundo, né? Então, acho que o coletivo a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa ser menos individualista, entender que a gente vive num mundo que é de todos. Então, encontrar de fato uma forma para que todos se desenvolvam. Então, para mim, esse é o caminho que o mundo precisa seguir. Muito bom, concordo plenamente. Obrigado mais uma vez, Éder. Eu que agradeço, estou à disposição. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.